O que você acha mais louco? Godzilla versão menininha, sacanagem disfarçada de medicina ou Satanás sendo domesticado por uma gata? Independente da sua resposta, eu assisti todos os animes de julho de 2026 e posso dizer que esses 3 itens são apenas o começo. É por isso que nesse vídeo eu vou falar dos melhores animes da temporada e toda a loucura que os acompanha. Mas se você é masoquista e gosta de uns animes meio ruins, não precisa se preocupar. Em breve vai sair um vídeo nesse estilo aqui para falar dos animes mais suspeitos da temporada também. Enfim, o importante é que, ruim ou bom, o que não falta nos animes de julho é o... É difícil alguém são recomendar Chainsmokers Cat pra outra pessoa, então eu vou inovar e pedir pra você ver algo que resume bem o anime. Sua abertura. Ao invés de sentar por horas de bizarrices, você pode usar menos de 2 minutos pra ver como ele tem várias referências legais a filmes e pode ser bem animado, mas também safado, estranho ou nojento em grande parte do tempo. O tipo de coisa perfeita pra arruinar sua refeição, a menos que você não se incomode com comidas estranhas, tipo arroz com uva passa. Nesse caso, até o tinhoso tem medo de você, e receber um bancai na fuça é altamente recomendado. Por falar nisso, você tem que estar vivendo debaixo de uma pedra para não saber que a parte final de Bleach, Thousand Year Blood War, será um marco glorioso para um dos maiores retornos da história dos animes. Até eu sei disso, e olha que nunca nem vi um episódio desse negócio. Só posso dizer que sempre fico impressionado pelo gigantesco alcance que um simples anime de alvejante conseguiu conquistar. Assim como são impressionantes os mergulhos feitos em mais uma temporada de Grand Blue. Comédia é algo subjetivo, então dá pra entender porque alguns podem não ir com a cara dessa série, mas para facilitar o entendimento de quem ainda não deu uma chance pra ela, posso dizer que isso é tipo um Baywatch adaptado para os gostos masculinos da modernidade. Ainda tem muito sol, água, bebidas e principalmente mulheres com a roupa coladinha. Mas ao invés de ficar dando foco em homens sarados, correndo em câmera lenta só de calção, por aqui eles ficam completamente pelados mesmo. Que demais! Ai, que delícia! Mas nessa temporada existe um romance ainda mais caótico que homens pelados enchendo a cara. Porque se o amor já é um sentimento difícil de lidar, imagina a situação quando qualquer emoção pode te fazer destruir a cidade em que mora. Bem, esse é o caso da protagonista de Kaiju Girl Caramelize. Caramelize? Caramelize? Caramelizo. Aqui, uma garota só queria ser aceita por alguém que não seja sua mãe ou doguinho de casa, mas ela acaba afastando todo mundo graças à sua condição especial. Sempre que fica agitada, alguma parte de seu corpo fica como a de um Godzilla da vida. Isso só começa a mudar quando um bonitão que parece saído de algum mangá shoujo invade seu espaço pessoal, criando uma conexão tão especial que é capaz de transformá-la num kaiju gigante digno de levar um Oscar de efeitos visuais. Whoa, nice graphics. E o maior problema nem é toda a destruição involuntária causada por ela, mas sim os obstáculos para seu amor florescer com segurança. Tem garotas que praticam bullying com ela, tem outras que possuem armas maiores que as dela, e tem o fato de ser difícil esconder do rapaz a sua condição. Mal dá pra chegar perto dele, já que só de pensar no garoto, cresce algo duro e grande que fica à mostra por entre as pernas dela. Ela tem que colocar uma blusa na frente ou até cobrir as pernas com sua bolsa, mas é difícil esconder. Então a realidade é que a garota finalmente está descobrindo como é ter um pintão. Saindo do romance mais barulhento da temporada para um dos mais íntimos e silenciosos. Você já parou para pensar como seria a sua vida sem um dos 5 sentidos? Sem a audição, você não poderia escutar belas canções, mas também não escutaria narrador de futebol babando ovo de argentino. Sem o olfato, você não poderia cheirar a cabeça de um doguinho depois do banho, mas também se livraria do fedor que deve ser o apartamento de uma fumante anti-higiênica. Pontos positivos e negativos podem ser trazidos ao paladar, que experimenta comidas saborosas, ou a falta de tato que pode te transformar num vilão do Deadpool. Mas o anime de agora fala da visão, ou melhor, da falta dela, pois em Love Unseen Beneath the Clear Night Sky, conhecemos uma universitária que consegue se manter alegre mesmo enquanto enfrenta as complicações de sua cegueira. Porque se de um lado o protagonista da série é um introvertido que hesita até para cumprir os mais básicos atos de solidariedade, do outro, seu novo interesse amoroso é alguém que prontamente abre o sorriso para referenciar o filme do Titanic ou tocar músicas clássicas. Com isso, parece que as únicas preocupações reais da jovem são o sonho de soltar fogos de artifício e a infelicidade de só poder curtir os vídeos incríveis desse canal no formato de podcast. Tipo aquele em que falei do anime com a máquina fumante, a sensação dos romances em 2026, que eu na verdade vou deixar pra comentar mais à frente nesse vídeo. Porque antes, o bastão foi passado mais uma vez e a felicidade está no ar com a segunda temporada de You and I Are Polar Opposites, que continua colorido como sempre, mas tá um pouco mais safadinho que antes. Parece até as fantasias de abóbora no
Halloween. E ainda assim, a série nem chega perto da sem vergonhice que rodeia o Ghost dos namorados. Claro que me refiro a Rentaro de As 100 Namoradas que Te Amam Muito, muito mesmo, temporada 3. Pra quem conhece a série, é aquilo: quebra de quarta parede, comédia insana e alta diversidade nas parceiras do protagonista, sempre nos ensinando a valorizar todo tipo de mulher, inclusive as da nossa família? Pois é, escondam suas mulheres, porque se esse homem olhar pra uma delas, existe um alto risco dele tratar ela bem e fazê-la feliz. Eu sei que essa não é muito a praia dos homens modernos, mas parece o modus operandi desse cara, que ainda por cima é o dono de frases bem icônicas. Deus criou as primas pra gente não comer as irmãs. Aijo Rentaro. Provavelmente. Ao invés de ficar difamando o nome do senhor, por que não exploramos um mundo que muitas vezes parece abandonado por ele? Esse é o caso do universo cyberpunk visto em Ghost in the Shell, um lugar sórdido, cinzento, onde os casos criminais que envolvem os personagens deixam cicatrizes profundas na sociedade e nos fazem ponderar sobre o verdadeiro significado de ser humano, ou sobre como a era atual pode não estar tão longe desse futuro fictício tão sombrio. Pelo menos era mais ou menos assim com as versões anteriores, mas no remake de 2026 nós temos um monte de cores, um robô mascote fofinho, caricaturas de personagens do passado e a brincadeira gostosa tá mais que liberada. Pornô Lésbico. Bem-vindo ao site pornô. Isso pode ser um choque para quem esperava a abordagem filosófica dos animes mais antigos, mas o choque ainda maior é saber que essa nova versão é a mais fiel ao mangá original. A única diferença bem notável por enquanto é que o quadrinho era bem mais explícito, se é que você me entende. Então, apesar de ter uma vibe diferente, os temas centrais desse mundo ainda estão por aqui, enquanto a franquia volta aos holofotes e mostra para os animes cyberpunk da concorrência que não importa o quão excitado Keanu Reeves esteja, Ghost in the Shell estava muito mais e muito antes dele. Precisamos localizar o Depois de tanta filosofia, acho que seu cérebro merece descansar um pouco com um dos animes mais confortáveis da temporada. Então, vamos limpar nossas mentes dessas impurezas carnais e focar em algo imaculado. Gatinhos fofinhos. Deixe de lado por enquanto que cães são melhores do que gatos, e só aprecie a fofura de The Cat and the Dragon, onde a maioria das cenas te faz soltar um "Oh". Mamãe gata encontra um lugar aconchegante para ter seus filhotes. Oh. Bebê dragão que também acaba sendo criado por ela. Oh. Diversas gerações de gatinhos que aprendem a viver com o tio dragão. Oh. Satanás aparecendo. Satanás versão gatinho. Oh. Pra quem curte histórias leves e reconfortantes, essa é uma ótima opção. Só ignore as poucas cenas que tem morte e destruição. Outra coisa excelente pra manter o coração bem aquecido é ler um bom mangá. E a protagonista de Draw This, Dendai, entende isso muito bem. Desde quando era pequena, ela sempre teve uma imaginação muito fértil. Era difícil dizer se tinha potencial de sobra para ser artista ou se começou a usar drogas muito cedo. Assim, a garota acabou desenvolvendo uma síndrome de protagonista de mangá, mas também se apaixonou pela arte de um jeito que mudaria sua vida. Uma ironia do destino deu a oportunidade para ela criar seu próprio mangá e apresentar todo o seu potencial para sua mangaka favorita, que rapidamente notou estar diante de algo diferenciado. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mas é uma porra feita com amor. O ponto inicial para que a jovem primeiro desenhe isso e depois morra. Esse é o caminho das pedras deixado por tantos mangakas e que inspira as novas gerações. Por falar em gerações, tudo indica que todas elas terão um Bang Dream pra chamar de seu, sendo que dessa vez Yume Mita traz um bando de girls pra formar uma banda com a ajuda do metaverso. Outro anime com garotas que fazem apresentações é Grow Up Show, onde um pai treina sua filha nas artes mortais do circo, até o dia em que ela decide por não suceder ele, o que acaba com ela abandonada no meio da estrada tendo uma dívida enorme pra pagar. Alguns podem ver a atitude do pai como abandono de incapaz, ou tentativa de trabalho infantil, mas pra líder da trupe que achou a protagonista, só parece a oportunidade de ter mais uma ótima funcionária. Apesar de que é praticamente impossível achar funcionários melhores que os personagens de Iron Walk Jan e I'm an All Works Maid. No primeiro, dois cozinheiros de um restaurante renomado são mais do que capazes de dar sequência no legado culinário de suas respectivas famílias. Mas isso não é o bastante. Eles fazem questão de ter um embate de filosofias, competindo não só para ver quem é o melhor daquela cozinha, mas também para conquistar o paladar de um crítico gordo que tem a língua afiada. Pois é,
às vezes fica meio difícil dizer se esse é um programa de culinária japonesa ou só o Masterchef Brasil mesmo. Por outro lado, o anime da Maid é uma loucura. A protagonista deve ter visto como essa profissão é legal lá em Akiba Maid War, e por isso decidiu que queria ser maid quando crescer. O que ela provavelmente não esperava é que a oportunidade só apareceria quando reencarnasse como a heroína pelona de um jogo. Agora, ela pode ficar invisível, soltar poderes pelas mãos ou até criar portais que dariam inveja ao próprio Doutor Estranho, mas prefere virar empregada no melhor estilo garota mágica e ficar limpando a casa enquanto deixa o mundo caminhar para a própria destruição. É uma pena não existir mais de uma pessoa escolhida e super poderosa nessa terra, algo que nunca aconteceria em Demons of the Shadow Realm, onde as coisas costumam vir em pares, seja os Pokémon chamados de Tsugai, os gêmeos que protagonizam a história ou os Kus da primeira temporada, que são basicamente 2 partes de 12 episódios em sequência. Felizmente, a qualidade da série se mantém. A única coisa diferenciada que vale mencionar é a segunda abertura resolvendo copiar Dark. Aliás, julho tá tão lotado de continuações de abril que nem dá tempo de respirar. This time I got reincarnated as slime, temporada 4. Welcome to Demon School, Iruma-kun, temporada 4. As cenas of a Bookworm, Adopted Daughter of an Archduke e Liar Game. Todos continuaram também. Além de, claro, a 4ª temporada de ReZero, que entrou num hiato de algumas semanas pra matar os fãs do coração, tanto quanto o Subaru morre nesse arco. Brincadeira, isso é literalmente impossível. Assim como é impossível você achar razoável ver o vídeo até aqui, mas não deixar um likezinho nele. Então se você gosta dos vídeos do canal Seiba e quer me ajudar a continuar produzindo eles, basta apertar o joinha para que o conteúdo seja mandado aos 4 cantos do mundo dos animes. Ou você pode apertar o dislike para afundar logo com essa merda. Se você quiser ajudar ainda mais, é claro que pode se inscrever no canal ou hypar o vídeo. Além de, claro, conferir o QR Code da tela ou o link no comentário fixado onde eu falo do clube de membros do canal e todos os seus benefícios incríveis. Tão incrível quanto isso, porém, é a maneira como o Japão lida com os aspectos da cultura ocidental, muitas vezes dando uma cara nova a algo já conhecido. Um ótimo exemplo disso é Goodbye Lara, onde fica impossível não lembrar de A Pequena Sereia ao ver essa coisinha fofa aqui. O tamanho pode ser pequeno, mas o estômago dela sempre foi grande. E grande também era sua vontade de conhecer a superfície depois de se apaixonar à primeira vista por um príncipe humano. Então, como era de se esperar da rebeldia aborrecente, a jovem contrariou sua família e recorreu a uma bruxa para voltar a ver seu amado. O problema é que a senhora podia ter deixado mais claro que essa é uma adaptação da história meio macabra original de Hans Christian Andersen e não um filminho da Disney. É por isso que a jovem parece ter uma vida feliz com o príncipe, mas acaba se fudendo e condenando toda a sua família junto. Agora, sua última opção para consertar a caca que fez é desafiar a bruxa e enfrentar a era moderna, algo que será muito difícil quando não se começa nem com o pé direito, nem com a nadadeira direita, mas sim com um jab de esquerda na cara. Ei, você gosta da Mau Mau, né? A protagonista daquele anime Diários de uma Mau Mau. É difícil achar alguém que não goste dela, mas enquanto a 3ª temporada de The Mau Mau Diaries não chega, nós temos Though I Am an Inept Villainess, que passa a mesma vibe à primeira vista. Só que aqui, tudo se inicia com uma invejosa jogando a protagonista pela sacada como se fossem Darth Vader e Palpatine. A principal diferença é que também lançou uma magia que trocou as duas de corpo. Como resultado, a vilã passou a ser tratada como uma coitadinha, enquanto nossa heroína, agora no corpo da malfeitora, vai ter que se esforçar dobrado para lidar com a má reputação e reconquistar sua liberdade. Pois é, para alguém no mundo claramente inspirado pelo Império Chinês, ela tem valores bem norte-americanos. Quem também busca liberdade é Victoria de Victoria of Many Faces. No mundo sem magia ou vilãs invejosas, essa mulher abandona seu trabalho como espiã e decide começar uma nova vida pacífica, com direito à adoção de uma criança que foi abandonada e a companhia cada vez mais presente de um cavaleiro bonitão. E eu quero dizer isso literalmente, tá? Ele é capitão de uma ordem de cavalheiros e para notar sua beleza, basta olhar a cara do cidadão. Olha pra isso! Fala se não dá vontade de pedir pra ele comer o seu cuscuz durante um lindo piquenique. Mas tenho a impressão de que os dois já vão ficar ocupados um com o outro, com a criança da qual tomam conta ou do passado nebuloso que paira sobre eles, assim como aquela dúvida que todos nós já tivemos na juventude. Mamãe, o que é virgem? Essa não, tô falando de outra pergunta. Como seria se pudéssemos falar com os animais? Será que seria tipo a Branca de Neve, o Dr. Dolittle? Ou também poderíamos nos comunicar com criaturas fantásticas, tipo dragões fofinhos e gatos mágicos? Bem, enquanto só posso imaginar coisas do tipo, Jiro de Black Torch tá escutando os bichinhos mandarem ele tomar no c... com a maior naturalidade do mundo. Ele também não pensa 2 vezes na hora de se meter em brigas que vão ajudar seus amigos peludos ou emplumados, o que resulta nele se envolvendo com um Mononoke ultra poderoso, lutando contra outro Mononoke ultra poderoso, basicamente morrendo e depois adquirindo poderes ultra poderosos para lutar contra Mononokes ultra poderosos junto de uma organização secreta ultra poderosa. Para com essa porra aí! Sem
sincero, isso aqui é bem genérico. Até me lembrou de Togenanki quando vi a capa. Esse anime só conseguiu me surpreender por ter uma animação bem decente e pela figura paterna do protagonista ainda estar viva depois dos 2 primeiros episódios. Parte do motivo dele estar aparecendo nesse vídeo é porque os outros novos animes de ação têm deixado a desejar, menos o filme The Ribbon Hero, que tem tudo para ser um projeto especial. Se falarmos das sequências, Magical Girl Lyrical Nanoha parece nichado demais. Magi Lumière 2 é um caso evidente de melhor ler o mangá. Não acho que dê pra chamar as batalhas pelo coração do protagonista de Hanakimi como ação. E Link Click 3 pode até ter tantas lutas quanto a sua segunda temporada, mas a série sempre foi melhor com drama ou mistério. Mas olha, se você considerar gameplay de jogos de luta como ação, então Young Ladies Don't Play Fighting Games não é a série pra você. Aqui, 2 garotas de uma academia feminina definitivamente não quebram as regras pra jogar Street Fighter 6 escondido até tarde da noite. Elas também, com certeza não, estão desenvolvendo sentimentos homoafetivos uma pela outra. E sem dúvida alguma, não foram elas que destruíram essa janela enquanto fugiam de um funcionário. Na verdade fui eu não queria que me pegassem jogando MK, já foi muito embaraçoso quando me viram no Barbie Online. Falando mais sério agora, É melhor você não ter achado que as lésbicas ficaram só em Ghost in the Shell ou no anime anterior, porque I Want to Love You to Your Dying Day dá ao povo o que o povo quer. Muita morte e destruição, mas também tem algumas garotas se pegando. Só tome cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Elas são só amigas e esse é só um método de cura normal desse mundo. Um beijinho para sarar ferida é só o básico da medicina. Você não aprendeu isso quando era criança? Mas infelizmente, essas garotas nem têm a opção de aprender dessa maneira. Elas moram no orfanato e só são treinadas na arte da magia para serem usadas como armas descartáveis em uma guerra que parece infinita. Todo dia alguma colega morre. Todo dia, as alunas devem fingir que nada demais aconteceu. E no próximo dia, qualquer uma pode ser escolhida para enfrentar o campo de batalha com alto risco de nunca mais voltar. É por isso que tentam ao máximo aproveitar a vida enquanto podem. E caso sobrevivam à violência do mundo lá fora, mesmo com machucados tenebrosos, devem celebrar pelas maravilhas da medicina mágica. Ela não deixa ninguém morrer bebê. Isso já não parece ser o caso no universo de Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life, onde nem o rei demônio nem a heroína tiveram tempo para viver um romance antes de baterem as botas. Só que o destino resolve dar mais uma chance aos dois. Eles reencarnam no nosso mundo como um vagabundo profissional e uma estudante que aparenta ter deficiência mental, formando uma dupla que, além de ser promessa de romance, também tem tudo para estrelar na sessão da tarde. Essa dupla cheia de graça vai invadir a sessão da tarde. Tem teta de sobra aí. Me dá um pouquinho, vai. A emocionante história da amizade entre um jovem e uma simpática criatura para viver uma bela história de amor e aprontar altas confusões. Nunca Fui Beijada. Uma divertida aventura na sessão da tarde. Eu posso fazer várias críticas a The Elusive Samurai, mas uma coisa inegável é a qualidade de sua produção. Assisti-lo costuma ser um deleite visual e até perturbadoramente criativo às vezes. No final das contas, muito disso é graças ao Samurai Fujão, um jovem perito em desviar como se fosse um veterano da série Souls, mas que faz isso com a fluidez e graciosidade de um dançarino. Me pergunto se seria suficiente para agradar o protagonista de The World is Dancing. Apesar de à primeira vista parecer irmão do samurai, sua vida não podia ser mais diferente. Em meio a tempos de guerra e miséria, ele cresceu sendo ensinado sobre a arte da dança, mesmo sem saber por que faziam aquilo ou por que os movimentos estranhos podiam ser considerados algo bom para começo de conversa. É só quando conhece uma dançarina miserável e aparentemente possuída pelo demônio que passa a enxergar algo a mais naquela arte. Então tudo que lhe resta é foder ainda mais com a vida da pobre mulher, para enfim libertar sua forma de se expressar e iniciar uma jornada que vai mudar a história das artes performáticas no Japão. Dito isso, e se ao invés de mudar a história com dança, alguém tentasse mudar usando ciência? Eu sei, eu tô quase descrevendo Dr. Stone, mas deixa isso de lado. Vamos viajar um pouco no tempo e para uma versão alternativa do mundo para ver a transformação de perto. Para de gemer. Opa, universo errado. Agora sim, um século XX onde a tecnologia a vapor evoluiu assustadoramente. É nesse mundo que 2 irmãos sonham em criar a era da eletricidade. Só que o mais velho toma um chá de sumiço, deixando o nosso protagonista perdido até o dia em que uma garota ingênua se mexe na sua vida. Assim, ele pode voltar a sonhar grande, fazendo sua melhor emulação de Senku Ishigami e tentando construir a era da eletricidade com as próprias mãos. Só tem um pequeno problema. Existe outro maluco querendo revolucionar o mundo do seu próprio jeito. Encontrei você, my wife. Tá vendo? Lá ele Pro Max no século XX, esse cara tá mesmo à frente do seu tempo. O protagonista não tem chance contra ele.
E infelizmente, o mesmo pode ser dito para Sitara de Jadugar, a Witch em Mongólia. Uma escrava que simplesmente não tem chance contra ele, o homem que destruiu sua casa só para pegar um livrinho. Afinal, conhecimento é poder. Mas já que o cara não parece tão estudioso assim, fez aquilo só para agradar sua mulher mesmo. Muito diferente de Sitara, nossa protagonista perspicaz, que não se rende após perder todos que amava, decidindo então por mudar seu nome e fazer de tudo para recuperar a coisa preciosa que perdeu. É isso aí. Pode chamar ela de Sméagol. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Afinal, dá pra discutir o que é pior, ficar à mercê do Império Mongol ou sozinho em Mordor. Por falar nessa terra sombria, o mundo de Clevatis também não é flor que se cheire. Nessa segunda temporada, que eu carinhosamente apelido de Clevatis e a Câmara Secreta, o resultado da Guerra Recente leva os personagens até uma academia mágica, lugar que parece abrigar os segredos da magia, e onde, por algum motivo, sempre que acontece alguma merda, é um desses dois que tá envolvido. No caso da protagonista, talvez seja a culpa da sua síndrome de heroína, que a faz se meter em encrenca pra ajudar os outros. Se pararmos pra pensar, qual é a condição da Tanya então? Síndrome de vilã? Ou será que tem essa vibe de maluca porque sempre foi ateia? De qualquer forma, assim como Thanos, ela é inevitável. E por isso, retornou depois de 7 anos pra continuar sua campanha militar em outro mundo. Tiro, porrada e bomba são coisas garantidas com essa baixinha. A única dúvida é se dessa vez ela finalmente vai admitir a existência e bondade do Senhor. Tendo isso em mente, é uma pena a gente não poder falar com ela. Alguém tinha que avisar que a gente não perdeu a Copa. Então, se Deus não for bom, pelo menos misericordioso ele é. Mas sabe quem não é misericordioso? A internet. Muitas vezes é necessário tomar cuidado ao falar de algo que tem uma legião de fãs, sob risco deles serem bem eloquentes na seção de comentários. E no mundo dos animes, algumas obras ou alguns personagens parecem ser mais controversos que o normal. Mas ainda assim, eu espero não ser taxado de louco só por colocar Mushoku Tensei 3 aqui no vídeo dos bons animes. Calma. Eu juro que o comecinho da temporada tem 2 dos melhores episódios da série até hoje, e isso pode ou não ter a ver com o fato do protagonista mal aparecer. Aqui nós temos um vislumbre de novas perspectivas, de outro lado desse mundo fantástico e de suas fascinantes técnicas de combate. Os espadachins que conhecemos são realmente especiais e de alguma forma realistas, fazendo as respirações de Demon Slayer parecerem só os efeitos especiais genéricos que eu jogo no meio dos meus vídeos aqui às vezes. Mas aí depois, você é trazido de volta à realidade, e o anime não vai te deixar esquecer quem é o protagonista mais foda de todos os tempos. O jogo tem si até que tá legal. Mas sabe o que não é legal? Usar drogas em crianças. Especialmente quando elas não são tão reconfortantes quanto as vistas em Smoking Behind the Supermarket with You. Depois de todo o caos de julho, nada como uma história que foi feita pra você ficar de boa. Tipo uma live de ASMR da Twitch que não seja sexualizada. Quer saber? Melhor eu dar outro exemplo. É tipo beber uma bebida quente e olhar para uma paisagem bonita, ou até pro mais absoluto nada. Café e contemplação, algo assim. Aqui, um CLT comum encontra refúgio no belo sorriso de uma atendente e na companhia de uma fumante como ele. Os dias vêm e vão, sempre com um tópico simples para eles conversarem, indo aprofundar sua relação. Além de ilustrar que o QI desse homem faz a média brasileira parecer um luxo, já que passa tempo demais sem perceber que as duas mulheres com quem tem interagido na verdade são uma só. No final das contas, isso pode parecer uma propaganda de cigarro, mas eu tenho ótimos argumentos para falar porque não é. Eu não consigo lembrar deles agora. Falando sério, quem precisa de pulmão? Pulmões são superestimados. Você já tem olhos muito bonitos para ver o vídeo que fiz desse anime, tá aparecendo aqui na esquerda. Ou você pode ver o caos de outros animes em um vídeo parecido com esse, que tá na direita. E dito isso, muito obrigado por assistir. Eu sou o Cid do canal Seiba e até o próximo vídeo.